De volta com o seu Morning Show, Josias já conectado aqui, presente no Morning Show. Hoje nós vamos conversar muito com ele, apesar que o Josias, eu estava lembrando também, até teve um comentário aqui, que ele fez algumas críticas ao agente secreto. Essas críticas continuam ou agora você está convencido, Josias? Quero fazer essa provocação para você. Continua, claro. Oxente, não. Por quê? Quais são as críticas? Relembre. As críticas, o filme é muito longo, eu não gostei principalmente da fotografia, parece que ele misturou digital e película. Eu acho que o pressuposto do filme... Uma coisa interessante no filme é o pressuposto, que é o seguinte, para mim o pressuposto do filme é o povo pernambucano, que parece esse povo tão alegre, que faz carnaval, etc., é na verdade um povo sádico, que é muito violento e gosta de ver a violência, então... isso é interessante. Agora, a forma com que ele retratou isso, o fato de não ter um agente secreto, é uma referência assim, muito vaga a outro filme, e principalmente a forma com que ele sempre acumula atenção para depois diluir isso. Então é assim, sempre vem aquele acúmulo de tensão e aí termina tudo em brincadeira e zoeira e tal. Então, isso eu não gostei do filme. Mas isso é bem recifense. Certamente eu gostei mais do que Bacurau, né? Bacurau eu acho um dos piores filmes da história do cinema brasileiro. Agora, o Retratos Fantasmas, que é o filme anterior dele, é um filme bem interessante, é um filme bem legal, eu elogiei. É um filme que mostra com grande carinho o centro do Recife. Ele estava, na verdade, aí preparando o terreno para o Agente Secreto. Esse filme também foi exibido em Cannes e ele tem um cuidado muito grande com imagem de arquivo. Agora, Gilberto Freire falava uma coisa que é a relação do baiano é presente, ou seja, o baiano vive o presente mais do que qualquer outro brasileiro. Presente a relação absoluto. do paulista é presente e futuro. Então, o paulistano, principalmente, está sempre falando do futuro. E a relação do pernambucano é presente e passado. Então, o pernambucano... Todo pernambucano está sempre falando do passado. Seja eu, Mano, Kleber Mendonça Filho, nós estamos sempre falando do passado. E essa questão nostálgica está muito em moda hoje em dia, porque a questão do vintage, esse retro, eu chamo de retrofuturismo, né? Que a gente está buscando o passado com ferramentas bastante modernas, né? E o filme é todo baseado na nostalgia pelo centro do Recife, nostalgia pelos filmes antigos que passavam, daquele ambiente, né? Então é isso. Aí agora a gente relaxa. Agora é comemorar, meu amigo. Agora realmente é celebração. Eu vou recepcionar as pessoas que estão de volta pelo rádio aqui. A gente está, claro, repercutindo a notícia do dia. 4 indicações ao Oscar do Agente Secreto. Também tem um filme de fotografia, né? De melhor fotografia, que foi indicado também. E aí a gente sendo representado. Você sabe, eu discordo do Josias da interpretação de que não tem agente secreto nenhum. Eu acho que o agente secreto do filme é a memória, né? Porque assim como ele trata da nostalgia como um tema absoluto, ele coloca a memória como um agente secreto no sentido de que a falta de memória muitas vezes nos leva a agir sem que nós entendamos as raízes da nossa ação. Eu acho que isso é a grande mensagem do filme, no fim das contas. E é como se fosse justamente mais um elogio à nostalgia, né? Porque é tipo, você precisa ser nostálgico no sentido de que você precisa cultivar a memória. Eu interpretei a mensagem do filme como essa, então, enfim. Mas um aspecto que, assim, eu ouço desde criança é que existem diversas teorias de pessoas que tiveram essa invenção, como é retratada do Agente Secreto. Hoje, o carro elétrico é uma realidade. Mas tem teorias que já existiram criações de carro movido a água, tudo, só que a indústria do petróleo não deixou, essas pessoas sumiam. Vocês nunca ouviram isso? Com certeza. Eu lembro até de um vídeo de um engenheiro do Espírito Santo que teria rodado com um carro não sei quantos quilômetros a água. Isso. E depois todo mundo fala, nunca mais se ouviu falar do engenheiro. Mas é essa questão. Aí a pessoa... Meu avô, o cineasta Pedro Teófilo Batista, ele criou um carro movido a água salgada na década de 70. E patenteou essa invenção, e hoje o mesmo sistema que ele inventou existe na China, a água salgada, a água do mar. Fantástico. Então isso aí existe. Agora, olha, outra coisa sobre o filme que vale a pena falar é o seguinte, Kleber tem uma relação muito próxima com arquitetura e urbanismo.
Ele tem, inclusive, um irmão que é professor da Universidade Federal, da Universidade Católica de Pernambuco, que é professor de arquitetura. E ele tem essa relação muito próxima com a arquitetura. Então, todos os filmes dele, ele gosta muito de mostrar esses predinhos, coisas azulejos. Então, e ele mostra, e no filme, o Recife dos anos 70 aí é o grande personagem. Eu gostei da interpretação do Mano, que o agente secreto é a memória. A verdade é a seguinte, a relação da gente com a memória do pernambucano de uma forma geral é tortuosa, é confusa, ou pode ser muito nostálgico, ou muito querer acabar com o passado, né? Você vê a degradação do centro do Recife, e a degradação da memória, dos museus e tal, é uma coisa muito grande. Então, esse filme, ele traz uma revalorização da memória que é muito importante. Então, da memória dos cinemas do Recife, dos filmes, dos personagens daquela época, até do projetor lá do cinema São Luís, que é um dos personagens, né?